Graça e paz, meus amados irmãos. Quero dizer a todos que é um grande prazer nós estarmos aqui nesse momento para falarmos um pouquinho da palavra do Senhor. Nesse momento eu quero convidar a você a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas 5. Estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 10. Lucas 5, estaremos fazendo a leitura do versículo 1 ao versículo 10. A palavra do Senhor, ela nos diz assim nesse momento. Certo dia Jesus estava na praia do lago da Galileia e a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo, e então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar a rede, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se arrebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido, ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, afasta-se de mim, pois eu sou um pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Meus amados irmãos, o tema da nossa palavra para esse momento é: grandes coisas estão por vir. Queridos, no texto lido como base, nós observamos 3 pescadores fracassados, mas vivendo grandes coisas com Cristo. Nesse momento eu quero te convidar a aprender com eles como podemos viver grandes coisas com Jesus. Quero dizer a vocês que para viver as grandes coisas que estão por vir, você nunca deve abandonar o barco. Observe o que está escrito no versículo 2, na parte A do texto. O texto diz: viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores. Meus amados irmãos, muitos estão abandonando o barco porque estão cansados de lutar. Muitos estão abandonando o barco por qualquer coisa. Muitos já tentaram várias vezes, mas não estão conseguindo. Mas eu quero te dizer neste momento que hoje Jesus vai entrar no seu barco para lhe dar um novo recomeço. Por isso eu te digo neste momento, para que você possa viver as grandes coisas de Deus que estão por vir, você nunca deve abandonar esse barco que se chama igreja, esse barco o qual você faz parte. E por vezes, queridos, nós estamos abandonando o barco na primeira luta, por vezes nós estamos abandonando o barco por qualquer coisa, mas eu quero te dizer que neste momento é Cristo quem está te encorajando, porque hoje Jesus ele vai entrar no seu barco e vai te dar forças. Hoje Jesus vai entrar no seu barco e vai te dar uma nova direção. Hoje Jesus vai entrar no teu barco e vai te dar um novo recomeço. Mas eu quero te dizer também que para você viver as grandes coisas que estão por vir, acredite que ainda não é tempo de lavar as suas redes. Observe o que está escrito no versículo 12. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as redes. Queridos, lavar as redes aqui simboliza desistir. Lavar as redes aqui simboliza parar.
Lavar as redes aqui simboliza dar um basta. Jesus já está em seu barco e ele diz para você neste momento: meu servo, minha serva, ainda não é tempo de lavar as suas redes. Porque quem está lavando a rede desistiu de pescar. Quem está lavando a rede não quer mais pescar. Quem está lavando a rede quer dar um basta. Quem está lavando a rede quer dar um tempo. Mas Jesus está dizendo para você neste momento: meu filho, minha filha, ainda não é tempo de você lavar as suas redes. Por isso eu te digo neste momento, para que nós possamos, queridos, viver as grandes coisas de Cristo que estão por vir, nós precisamos acreditar que ainda não é tempo de lavar as nossas redes. Eu não sei como se encontra a sua vida, mas eu quero te dizer neste momento, Deus, Ele quer te usar. Ainda não é tempo de você lavar as suas redes, ainda não é tempo de você parar. Mas eu quero te dizer também que para você viver as grandes coisas de Cristo que estão por vir, volte a lançar a sua rede ao mar. Queridos, eu quero dizer a vocês que muitos cristãos, muitos que estavam nos caminhos do Senhor, hoje se encontram afastados, hoje se encontram no mundo. Mas quando eu digo para os irmãos que para viver as grandes coisas de Deus que estão por vir, nós precisamos voltar a lançar a nossa rede. Isso quer dizer que nós devemos ter compromisso. E o nosso compromisso de servo do Senhor, de serva do Senhor, é ganhar almas para o reino. Observe o que está escrito no versículo 3 e no versículo 5. Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então se sentou e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque é tu que está dizendo isto, vou lançar as redes. Queridos, nós precisamos entender que nós precisamos lançar as nossas redes em águas profundas. Talvez você tenha começado esse mês sem muita expectativa. Talvez você tenha começado esse dia sem muita expectativa. Talvez você se encontre desanimado, desanimada. Talvez você se encontre decidido ou decidida a parar com tudo. Mas Jesus, Ele está falando com você neste momento. Lançai as vossas redes sobre a minha palavra. Ah, queridos, nós precisamos lançar as nossas redes, porque os peixes, eles estão aí. Quando Pedro lançou a rede, ele viveu o sobrenatural de Deus. E nós sabemos do resultado da obediência de Pedro. Quando o fizeram tal coisa, eles pegaram uma grande quantidade de peixe. Então todos nós temos que tomar posse das grandes coisas que estão por vir, mas nós precisamos entender que para viver as grandes coisas que estão por vir, nós não devemos abandonar o nosso barco. Para viver as grandes coisas que estão por vir, nós precisamos acreditar que ainda não é tempo de lavar as nossas redes. Jesus, Ele quer te usar para alcançar outras almas, para viver as grandes coisas que estão por vir. Volte a lançar a sua rede ao mar. E observe o que está escrito no versículo 9. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixe que haviam apanhado. Ah, queridos, quando Jesus dá a ordem, acontece. Eles já estavam algum tempo tentando pescar e não apanharam nada, mas mediante a ordem de Jesus, quando Jesus deu a ordem, volte a lançar a rede, os peixes, eles vieram. E da mesma forma, essa palavra, ela é dirigida a você neste momento. Volte a lançar a sua rede, volte a pregar o evangelho, volte a falar de Jesus, volte a fazer discípulos,
porque Jesus ele quer te usar. E observe o que está escrito no versículo 10. Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você vai pescar gente. Queridos, Jesus ele tem um compromisso com você e Jesus ele tem um compromisso comigo. Mas nós temos que pregar as boas novas do Evangelho. E nós temos que fazer discípulos. A palavra do Senhor diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. E nós devemos pregar esse Evangelho. E nós devemos falar de Jesus. E nós devemos pregar as boas novas, para que as pessoas possam ser salvas. Por isso eu quero te encorajar nesse momento. Se algo te entristeceu, eu não sei por que você parou, mas volte a lançar a sua rede ao mar. E o versículo 11, ele termina dizendo: eles arrastaram os barcos para a praia e deixaram tudo e seguiram a Jesus. Queridos, para nós vivermos as grandes coisas que estão por vir, nós temos que deixar as coisas do mundo. Por vezes nós temos que largar tudo para servir a Jesus. O texto diz que eles largaram tudo para servir a Jesus. E o que é que está te impedindo para que você possa servir a Jesus em espírito e em verdade? O que é que está faltando para que você possa voltar a pregar, para que você possa voltar a cantar, para que você possa voltar a discipular? Eu não sei, mas você sabe. Eu quero concluir te dizendo que pregar a palavra de Deus não é um fardo, é um privilégio. Então, se você almeja viver as grandes coisas de Deus que estão por vir, entenda que você nunca pode abandonar o barco. Entenda que ainda não é tempo de lavar as suas redes. E entenda que você deve voltar a lançar as suas redes ao mar. Que Deus te abençoe. Eu te desejo que você seja abençoado nesse momento, aonde você estiver. Fiquem com Deus.